Boa noite, colegas. Nós estamos dando continuidade à nossa discussão sobre o Direito Penal 4 e hoje eu quero falar aqui rapidamente sobre o conceito do artigo 327 de funcionário público para efeitos penais. No conceito de direito administrativo, funcionário público é aquele que é detentor de um cargo público criado por lei, com nome próprio, com número próprio, com investidura legal, é remunerado pelos cofres públicos, pelo erário. Já para o direito penal, então, o artigo 327 diz: considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Ou seja, quem ocupa qualquer função, atividade ou cargo, mesmo que sem remuneração, mesmo que em caráter precário, mesmo que nomeado ad hoc para realizar apenas um ato, é, para efeitos penais, considerado funcionário público. E aqui então nós precisamos fazer a seguinte distinção. Tem aqueles que trabalham na administração direta e tem aqueles outros que trabalham na chamada administração indireta, porque o serviço público cria, para dar mais dinamicidade, para dar mais celeridade, flexibilidade e eficiência no serviço público, as chamadas atividades de empresas autárquicas, fundações, autarquias e empresas de economia mista. São as chamadas empresas paraestatais, que constituem a denominada administração indireta. Nesses casos, a regra é que todos são também, para efeitos penais, funcionários públicos, com uma única exceção digna de registro: aqueles que atuam nas empresas de economia mista, que são aquelas que se assemelham às empresas privadas, que exercem atividades típicas da iniciativa privada, do mercado. Nesses casos, a jurisprudência e a doutrina consideram apenas funcionários públicos para efeitos penais aqueles que detêm cargo de confiança, os diretores, os gerentes, aqueles que, enfim, de alguma forma exercem uma atividade de confiança. Uma terceira questão importante, além da administração indireta, é o caso das empresas que prestam serviço para a administração pública. No parágrafo 1º do artigo 327 está dito que também que, para ser funcionário público, aquele que trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública, ou seja, os chamados terceirizados. E aqui então vale uma distinção muito significativa. Somente se considera, para efeitos penais, funcionários públicos aqueles que atuam em empresa terceirizada que tenha a função de praticar atos diretos da administração pública, ou seja, as chamadas atividades fins, que são, por excelência, a educação, saúde e segurança pública. Embora não só, exista uma zona gris aí que se possa discutir, que se pode discutir se é ou não uma atividade fim. Com certeza, educação, saúde e segurança são consideradas atividades típicas da administração pública direta, que, uma vez assumidas por entidades privadas, aqueles que as exercem, por exemplo, o médico, o professor que estiver atuando, mesmo que ele preste serviço por uma empresa terceirizada, ele é, para efeitos penais, considerado funcionário público. Não é o caso daquele que trabalha numa empresa contratada para uma atividade que é considerada de apoio, como, por exemplo, quem atua na limpeza de uma repartição pública, trabalha para uma cooperativa, para uma empresa terceirizada, que presta serviço, participa de uma licitação, ganha o contrato e presta serviço para o ente público. Neste caso, este terceirizado não é considerado funcionário público. Quem atua na segurança, nas portarias, na limpeza, servindo o cafezinho, todos aquilo que são consideradas atividades de apoio. Existem pessoas, por exemplo, que atuam lá nos ministérios de forma terceirizada e que não são funcionários públicos. Contudo, se for uma atividade fim,
aí ele assume imediatamente a condição de funcionário público. Por derradeiro, convém registrar nesse artigo 327 que o parágrafo 2º majora a pena daqueles que atuam em confiança. Aqui é importante frisar: todos os que atuam no serviço público são, para efeitos penais, funcionários públicos. Contudo, aqueles que atuam na condição de CCs, cargo em comissão, ou exercem uma função gratificada, ganham uma remuneração extra porque desempenham uma atividade que é de confiança do chefe, seja do executivo, seja do legislativo, seja do judiciário, neste caso, este profissional, ele terá sua pena majorada se cometer qualquer um dos crimes previstos no título 11º do Código Penal, no caso, nos artigos que se referem aos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública em geral. Então, prestem atenção. Todos são funcionários públicos para efeitos penais, mas aqueles que detêm este cargo, esta função, seja ela de chefia, de direção, de assessoramento, se ocuparem nesta condição de comissionados ou nomeados como alguém que detém uma função gratificada, essas pessoas receberão a pena majorada de 1/3. A pena será aumentada a terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Isso está escrito no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. Portanto, para encerrar, para efeitos penais, o conceito de funcionário público é mais amplo do que no direito administrativo e tem esses detalhes que advêm da interpretação de toda a dicção do artigo 327 no seu caput e nos seus 2 parágrafos. Um grande abraço, bons estudos.